e paz do Senhor Jesus. Você sabe quem é Satanás? Também chamado de diabo, a Bíblia nos mostra que Satanás é o nosso verdadeiro inimigo. Há quem o chame de Lúcifer, porém a Bíblia não o nomeia assim porque o nome Lúcifer tem outro sentido que nada tem a ver com Satanás. Todos nós sabemos do ocorrido no jardim com Adão e Eva, que foi Satanás quem incitou a mulher a desobedecer a Deus e com isso gerou-se o primeiro pecado que desencadeou todo o sofrimento, toda a aflição, toda a dor que existem hoje. Tudo porque um dia surgiu a ganância em querer ser maior do que Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 3 e no verso 8, a Bíblia diz o seguinte: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E ainda na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 11 e 12, a Bíblia também diz: vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás, ele é aquele com quem nós devemos sempre estar atentos. Ele, como um ser maligno, ele tem o propósito de roubar a glória de Deus e de nos afastar de Deus. A Bíblia nos diz que Satanás já está condenado ao inferno e, sabendo disso, ele trabalha incansavelmente para destruir o ser humano. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versos 8 e 9, diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Há quem pense que Satanás é o oposto de Deus, como se ele e Deus lutassem entre si para ver quem tem mais força. Mas na verdade, Satanás não tem peso oposto a Deus, porque Deus é onipotente, Deus tem todo o poder e detém toda a autoridade que existe. Satanás, apesar de promover mentiras e falsos milagres, enganando a muitos, ele não tem poder para se sobressair à autoridade de Deus. Nós precisamos também desmistificar aquela ideia criada pelo catolicismo romano de que Satanás é um personagem vermelho, com chifres, um garfo na mão que fica degladiando contra Deus. Além disso, a força que Satanás tinha era com base na maldição que existia na lei de Deus. Por isso ele é chamado de acusador pela Bíblia. A lei ressalta o pecado e o seu fim era a condenação. Mas Jesus venceu Satanás quando entregou a sua própria vida para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse vida eterna. E agora, uma vez estando em Cristo, nós não estamos mais debaixo da maldição da lei, mas debaixo da graça de Deus. E Satanás não tem mais o poder de nos acusar, mas mesmo assim, ainda se faz necessário que estejamos vigilantes às armadilhas de Satanás. Então, fique firme na fé. Cuidado para não se afastar de Deus. Até o próximo tema. Tchau, tchau!